Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Geninho Zuliani e esse é o meu podcast no meu canal do YouTube para falar de gestão pública, de liderança e tantos outros assuntos importantes. Você que gosta de gestão pública, está na gestão pública, esse é o canal para você acompanhar um pouco dos temas relevantes, principalmente para o planejamento urbano, como é o caso hoje aqui da entrevista. Meu convidado de hoje é o Renato Góes, ele é advogado e um dos maiores especialistas, se não o maior, em regularização fundiária do país. Regularização fundiária é um tema muito relevante para todo o país, para os municípios, e eu quero explorar esse tema e que você possa, como vereador, prefeito, secretário, entusiasta da gestão pública, conhecer mais sobre esse tema importante. Renato, muito bem-vindo ao meu podcast. Geninho, é um prazer reencontrá-lo, é um prazer discutir gestão pública com um dos maiores gestores públicos do Brasil. O Renato, nós trabalhamos juntos na CDHU, no Cidade Legal. Teve época que ele foi coordenador, teve época que eu fui. Cidade Legal, aliás, é um dos programas referências no país, coordenado pelo governo do Estado de São Paulo, para ajudar os municípios na regularização fundiária. Renato, a regularização fundiária é um tema muito abrangente. Tem pessoas que não é do setor, até nem sabe o que significa regularização fundiária. Fundiário vem de terra, não é isso? Correto. E aí há uma grande confusão. Aí já começa, né, a grande confusão. E muitas pessoas imaginam, então, que a regularização fundiária é olhar simplesmente para uma questão de titulação da terra, de direito de propriedade da terra. Mas, na verdade, pela legislação atual vigente, a Lei 13.465, de 11 de julho de 2017, a qual eu sou um dos coautores, né, quando compus um grupo do Ministério das Cidades, representando o governo de São Paulo, junto ao ministro das Cidades, Bruno Araújo, à época, né, ampliou-se o conceito de regularização fundiária, para não olhar apenas para uma questão de título de propriedade, olhar para a questão urbanística, olhar para a questão ambiental. Nós precisamos da defesa no meio ambiente, na implantação e na regularização das nossas cidades. E olhar também para a questão social. A regularização fundiária ela não tinha um olhar muito focado na população em si, mas, enfim, na defesa de um direito de propriedade. Então, o conceito de regularização fundiária hoje, ele é pleno, ele é amplo e ele tem 4 vertentes. A jurídica, que envolve o direito de propriedade, a ambiental, a urbanística e a social. Ô Renato, e as pessoas sabem que tem vários tipos de regularização fundiária. A gente estava falando um pouquinho antes da gravação, tem aquela regularização de interesse social, né, que são áreas invadidas, áreas de, por exemplo, da FEPASA, áreas de morros, enfim, aqui na capital São Paulo nós temos Heliópolis, Paraisópolis como grandes exemplos. Nós temos também a regularização de interesse específico, onde não moram famílias de baixa renda e tem finalidades para turismo, segunda moradia, casa de veraneio, até mansões que estão em áreas irregulares. Mas também tem a regularização fundiária de terras, que é um trabalho que o ITESP de São Paulo faz, que são para propriedades, um pouco a ver com reforma agrária, também tem essa vertente, né? Sim, nós temos a regularização fundiária para finalidade urbana, que pela legislação atual denomina-se REURB, e nós temos a regularização fundiária voltada para o campo, que envolve terras públicas ocupadas, terras devolutas, onde o ITESP trabalha no estado de São Paulo, envolve os assentamentos do INCRA, ou seja, cuja destinação é mais rural. Então, nós trabalhamos com essas 2 vertentes. E é interessante quando você observa, Geninho, a questão dessa divisão de interesse social e interesse específico. Essa divisão, ela nasceu em uma lei do ano de 2009. O primeiro Minha Casa Minha Vida trouxe a distinção de interesse social específico, com a qual, data máxima vênia, eu não concordo. Por quê? Porque a questão da regularização fundiária envolve com gestão pública, envolve com política pública, com expansão e ordenação das cidades. É óbvio, temos o olhar social, sim, temos o olhar do desenvolvimento do turismo e tudo mais, mas toda e qualquer irregularidade fundiária precisa ser enfrentada pelo gestor público. E a hora que você faz essa divisão de social e de específico, que a lei de 2009 trouxe, você muitas vezes distancia o gestor público do lado do específico.
focando exclusivamente no social. E isso impede o desenvolvimento socioeconômico das cidades. Eu estava dizendo agora há pouco, às vezes as pessoas perguntam, né, por que tanta rigidez com esses loteamentos irregulares de interesse específico? E às vezes eu comento com algumas pessoas e explico um ponto da rigidez. Se você faz um loteamento irregular, a prefeitura, na ocasião, se omitiu, não tinha fiscalização, não tinha abraço, e nasceu lá um loteamento clandestino de interesse específico. Chácaras, veraneio, eventualmente até pousadas lá. E as pessoas questionam, mas qual o impacto negativo disso para ser tão rígido? E eu cito sempre um exemplo que me vem à cabeça. Às vezes esse loteamento é do lado de uma rodovia vicinal. E o fato de ele ser irregular, ele não tem projeto de drenagem. E a água que escoa invade a vicinal. E às vezes uma família passa ali em alta velocidade, tem uma aquaplanagem e traz um dano, né, de acidente, de mortes, fatalidades. Mas além da drenagem, quais são os outros prejuízos que um loteamento irregular de interesse específico pode trazer para o desenvolvimento urbanístico do município? Interessante esse seu raciocínio. Por quê? Porque hoje o gestor público, a grande maioria deles, olha para o problema sem conhecer o problema. Então o gestor público chega e fala, eu vou fazer uma lei de regularização fundiária. Mas sem conhecer a sua irregularidade fundiária, as consequências da implantação de um bairro irregular, seja de interesse social, seja de interesse específico, ele não consegue fazer uma lei bem feita. Ele não consegue implantar uma política pública que vai efetivamente liquidar com as consequências nefastas da irregularidade fundiária. E são diversas. Nosso podcast, o seu podcast, poderia se estender por uma série da Netflix, se nós formos arrolar fato a fato que a irregularidade fundiária gera. Você falou do risco da aquaplanagem, dos lucros às margens das rodovias. Nós temos contaminação de lençol freático, porque há uma produção de esgoto sem a devida coleta e tratamento. Nós temos a questão de fornecimento de água sem tratamento, e aí você gera um problema de saúde pública. O Brasil tem um gasto absurdo de saúde, de tratamento de diarreia. Imagina um país no ano 2025 que gasta milhões de reais para tratar diarreia. Em razão do quê? Da falta de fornecimento de água tratada. Você foi um dos deputados que atuou na legislação que rege o saneamento básico. E fui básico. Conhecer cidades como Belém do Pará que o esgoto corria na calçada das pessoas. Isso é reflexo da irregularidade fundiária. Se você pegar o IBGE que soltou esse ano, o município de Belém, no Pará, tem 57% de favela. 57% de uma capital é de favela, de irregularidade fundiária. Veja a importância da política pública de regularização fundiária. Por isso que a gente fala, regularização não é olhar pura e simplesmente por título de propriedade da pessoa, mas é olhar para a pessoa. É combater a contaminação do lençol freático, é fornecer água tratada, é respeitar direitos sociais, é olhar para o desemprego. Se você olhar a Lei 13.465, no rol de objetivos da regularização fundiária, está lá, combater a falta de emprego. É olhar para aquela mãe que não consegue um emprego por falta de creche no entorno do núcleo informal. Tudo isso são objetivos da regularização em combate às consequências nefastas. E como eu disse, nós podemos ficar horas e transformar numa série. Um tema importante, né, dentro de uma regularização também é a questão do acesso. Às vezes nasce um núcleo e as pessoas acham que é fácil regularizar porque tem uma saída que entra numa vicinal, entra numa SP, numa rodovia estadual, mas e o acesso a isso, né? Esse núcleo nasce, ele se consolida, com o tempo gera movimento, gera demanda, aí precisa do jardineiro que vai frequentar, precisa do piscineiro, precisa do entregador de mercadoria, eventualmente esses loteamentos viram pousadas e chácaras, então tem os clientes, os hóspedes, e a entrada e saída sem um acesso adequado se traz um grande problema de segurança também. Não tenha dúvida. O acesso tem que ser tratado com muita responsabilidade. Ou seja, você não vai olhar para o problema em si. Você não vai olhar pura e simplesmente para a matrícula objeto daquele núcleo urbano informal consolidado. Você vai olhar para um raio de distanciamento até acessar os principais pontos de entrada da cidade.
do município, do perímetro urbano. Você tem que imaginar, sim, toda essa locomoção de público. Nós temos os funcionários domésticos, que irão diariamente e voltarão diariamente. Nós temos o transporte escolar, pessoas que trarão seus filhos diariamente para a escola. Tudo isso tem que ser olhado num processo. Sem contar, né, Renato, a questão da justiça tributária, porque nós estamos num país onde todo mundo contribui para um bolo de dinheiro só, e, obviamente, cada um contribui mais com os patrimônios e bens de consumo que tem. E se você tem uma casa, às vezes, de 1 milhão, 2 milhões de reais, num loteamento clandestino ou irregular ou informal, você deixa de arrecadar e o nosso bolo tributário fica desigual. Porque ele não vai pagar IPTU, ele não vai pagar a taxa de lixo, ele não vai pagar conta de água, ele não vai pagar conta de esgoto, mas vai usufruir de um bem, né, vai eventualmente até locar esse bem, ter renda e não vai contribuir tributariamente. Então também tem um desarranjo tributário e uma injustiça que precisa ser corrigida. Nós temos uma espécie de renúncia de receita. O município que não gere e não enfrenta a sua irregularidade fundiária, ele impede a captação de recursos tributários próprios, por exemplo, um IPTU, um ITBI, mas também do Estado e da União. Aquele imóvel, enquanto irregular, é uma fonte de sonegação do ITCMD, aquele imposto derivado de uma doação ou do falecimento, né? E também impede a tributação da União, por exemplo, na questão do lucro imobiliário, do imposto de renda. Se aquele imóvel não aparece na declaração de imposto de renda da pessoa, ela não vai ser tributada quando da sua venda no lucro imobiliário. E como você bem disse, eu me recordo muito da frase do Fernando Fucaçaua. Fernando Fucaçaua é um ex-promotor de justiça, com o qual eu tive o prazer de assessorá-lo na Secretaria de Habitação do município de São José do Rio Preto, né, no início da minha trajetória na regularização fundiária. E ele sempre falava, o parcelamento do solo pode ser clandestino, mas a população que reside nele não o é. E essa população, como você disse, ela usa serviço público, ela exige do gestor público serviços públicos de qualidade, transporte, saúde, educação, merenda escolar e tudo mais. Logo, ela precisa participar ativamente da sua parcela tributária. Ela precisa sim ser tributada. Por isso que a regularização fundiária, Geninho, na minha maneira de pensar, não é uma política pura e exclusiva habitacional. Nós temos sim uma parcela de regularidade fundiária que envolve a habitação. Mas equivoca-se, ao meu sentir, aquele gestor público que coloca a política de regularização dentro da pasta de habitação. Por quê? Porque a regularização fundiária, em razão dessas consequências e do prejuízo econômico que ela gera, ela é uma política de desenvolvimento socioeconômico dos nossos municípios e dos nossos estados. Bom, para a gente fechar aqui essa primeira conversa sobre regularização de interesse específico, depois a gente volta para falar um pouco mais do social. Fala para o público nosso, prefeito, vereadores, secretários, que quer começar do zero. Ele está numa cidade e tem chácaras de veraneio, todas irregulares, está nascendo novos loteamentos, não tem lei de chacreamento. Quais são as fases que um prefeito, um gestor público precisa ter a começar do diagnóstico? Exatamente. Se ele quer resolver um problema fundiário, ele precisa sair do gabinete e conhecer a sua cidade. Ele tem que pegar a sua equipe de secretários, seja de obra, habitação, o jurídico, e levar ao campo. Ele tem que andar na sua circunscrição imobiliária e conhecer o seu problema. Você usou a palavra correta, diagnóstico. Você não pode tratar uma doença, e eu reputo que o Brasil é doente na questão fundiária, você não tem como aplicar um remédio se você não conhecer a doença. A regularização fundiária é um remédio. É uma profilaxia para uma doença. Então, como um médico trata? Ele conhece a doença. Então, o prefeito, o gestor, ele tem que andar e conhecer o problema fundiário da sua cidade. A hora que ele conhecer a fundo, depois de 1 ano de mandato, andar, entender, colher elementos, aí ele vai olhar para o remédio. Aí ele vai pensar em fazer uma lei que implante uma regularização fundiária. E não pura e simplesmente fazer como muitos gestores fazem, a meu sentido equivocadamente, e copiar a Lei Federal 13.465 de 2017. Não é isso que ele precisa. Conheça o seu problema para depois adequar a lei federal à sua realidade local. Vou dar um exemplo para vocês. E cada loteamento é um loteamento, né? É customizado, cada um tem um tamanho diferente. Cada um está próximo a locais diferentes, um está próximo ao rio, outro está próximo à mata, outro está próximo ao vicinal.
outro está próximo ao estado estadual, outro está próximo a um hospital, enfim, cada um tem que ter o seu remédio. Né? Exatamente. Então, não dá para você fazer uma lei de regularização exigindo as mesmas coisas para todos. Então, alguns precisam de um estudo, por exemplo, de drenagem um pouco mais aprofundado, alguns precisam de um diagnóstico eventualmente perto de córrego, de drenagem, área esgoto ambiental, e área ambiental. áreas de riscos, possíveis remoções. Nem todos os núcleos podem ficar como estão. A grande maioria precisa de adequação. Às vezes uma remoção pontual, porque está colocando em risco a própria pessoa que reside. Ou seja, para cada núcleo, um tipo de problema, um tipo de solução. Renato, e depois do diagnóstico, quais são os próximos passos para avançar na regularização? Feito o diagnóstico, a legislação federal brasileira ela traz várias soluções, vários caminhos, várias formas de superar as irregularidades fundiárias. Então é a hora do gestor olhar para os seus problemas, olhar para as soluções possíveis e começar a fazer o link. Para esse problema fundiário, eu tenho a solução ABC. Qual cabe no meu orçamento? Qual o custo-benefício é menor? E aí começa-se, então, moldar, dar uma solução para o problema. Começa a se planejar. E a regularização fundiária, Geni, é muito importante lembrar, ela é um grande planejamento. A execução, em regra, é uma fase posterior ao planejamento. Por quê? Porque às vezes o município ele não tem recursos suficientes para fazer rede de esgoto em todos os núcleos, para enfrentar o tratamento de água, para superar e colocar um sistema de drenagem adequado, mas é importante que ele planeje de uma maneira muito completa. Então, diagnóstico, prognóstico, planejamento, legislação. Acabou? Não. Aí entra a fase da execução de tudo que foi estudado e tudo que foi planejado. E uma coisa que nós aprendemos no MLG, quando estudamos, liderança e gestão pública, é que além de planejar e além de planejar e executar, nós temos que medir a eficácia da política pública de regularização fundiária. E o Brasil é muito pobre de estatística e de medição. Não adianta fazer lei e sair executando sem medir se essa lei está tendo eficácia, se está alcançando o resultado essencial da regularização fundiária, se está beneficiando a população, se está beneficiando a economia do município. Então nós temos que executar e, ao mesmo tempo, medir a acurácia da nossa política pública. Aquilo que não se mede, não se faz gestão. Não se faz gestão, exatamente. Renato, agora saindo um pouquinho do tema da regularização a nível específico, falando um pouquinho agora da regularização social, com caráter social, que é a REURB-S, mais conhecida hoje, Que aí nós vamos falar de favelas, de bairros invadidos, de loteamentos que foram consolidados antes da lei de parcelamento do solo, como esses grandes que eu citei, Heliópolis, Paraisópolis, Heliópolis era uma área da CDHU, e tantos aí, imagina Rio de Janeiro capital, espalhado por esse Brasil todo, e ela tem uma legislação mais suave, mais inclusiva, mas com a mão do governo próximo, porque se trata de uma residência unifamiliar, de propriedade única, de uma família que tem aquela casa, ou que ela ganhou do Estado, ou ganhou do governo, ou que ela comprou, ou que ela invadiu há X anos atrás, talvez que já é dela, na prática ninguém toma, mas ela não tem papel, não tem documento, não tem escritura, e sem isso tudo ela também não tem endereço, não tem cidadania e não tem dignidade. Faz uma avaliação do avanço da regularização fundiária nos últimos anos de interesse social, Renato. Eu sou muito crítico a isso. Não sei se eu sou muito utópico nos meus pensamentos, mas eu acho que a regularização fundiária no Brasil não andou. Nós somos pródigos para fazer legislação, mas nós não damos eficácia e resultado a essa legislação. Eu acho que a Lei 13.465 é um grande avanço normativo, não só porque eu participei dela, mas porque a comissão era composta por vários atores envolvidos com a regularização fundiária do Brasil todo, então tinha muita experiência positiva. Então nós temos uma legislação potente, mas o resultado é mínimo. Renato, o direito de laje avançou na prática ou ficou só no papel? Não avançou. Nós só vimos direito de laje hoje, após 2017, por sentença judicial de uso capião. Olha, eu fui visitar uma casa, não sei se o Renato estava comigo esse dia, lá em Heliópolis.
E chegando lá, eram 4 andares. Né? Embaixo era uma padaria, o pai morava no fundo, e a hora que eu fui entrar para conhecer, o primeiro andar ele fez porque a primeira filha casou. Então ele fez uma escada lateral. E depois ele fez o terceiro andar porque uma segunda filha casou. Ele fez uma escada pelo outro lado. Então isso sem normas, sem recuo com os vizinhos, fez porque a vida fez ele fazer daquela forma. Era uma questão de sobrevivência, não pagar aluguel. Com o dinheiro da padaria ele foi erguendo e tirar a filha do aluguel com marido novo, filho novo, neto. E depois ele fez um quarto andar para alugar, para ter uma renda. E uma escada pelo lado de trás que só dava acesso ao quarto andar. Pelo meu olhar, né, fiz 4 anos de engenharia, eu vi que era uma casa bem feita, ele devia ser um bom pedreiro, contratou alguém bem feito, mas sem norma, sem padrão. E eu perguntei para ele assim, quanto custa esses 4 blocos hoje, se o senhor quiser vender? Ele falou, eu não vendo menos por menos de R$800 mil. Então tem um valor agregado, mesmo sem papel, sem escritura. E eu me lembro que eu falei para ele assim, né? Um contrato de gaveta aqui na comunidade, como é que você garante, né, que dá legalidade? Ele falou, nós vamos na paróquia. No caso ali era a paróquia. Quando a paróquia assinava, era como se fosse um registro de cartório. Todos respeitavam. Talvez não judicialmente, mas na prática respeitavam. Estou dizendo isso porque o direito de laje era justamente isso, né? Se tiver um segundo morador, um terceiro morador, você faz uma titularidade específica para a laje 1, para a laje 2, que foi um grande avanço, mas ficou só no papel. Ficou pelo seguinte, há um decreto regulamentador da Lei 13.465, o decreto 9.310 de 2018, um decreto nacional, que criou um requisito a mais ao direito de laje, que seria o quê? Uma declaração de um profissional técnico, um responsável técnico pela rigidez, pela segurança daquela construção. E aí eu pergunto, que engenheiro público ou privado, que arquiteto público ou privado vai atestar que aquela construção não vai cair? Precisaria fazer um laudo, furar, e é muito caro isso. Imagina um Paraisópolis ser laudado. Um Heliópolis, uma Rocinha e tantas outras Cada favelas. modelo construtivo, né? Exatamente. Ninguém compra o ferro adequado por conta de um projeto. Ele imagina o ferro e usa o que ele ganha dos amigos, dos vizinhos. Exatamente. Então não tem um padrão construtivo e, obviamente, que nenhum profissional vai assinar. E isso afastou a execução do direito de laje. Eu até tenho um trabalho junto ao CREA de São Paulo, uma parceria, eu presido um instituto chamado Instituto REURB, que faz estudos técnicos sobre a regularização fundiária, e eu tenho uma parceria com o CREA de São Paulo para regrar isso internamente no CREA, isentando de responsabilidade aquele engenheiro inscrito quando ele assina uma planta de regularização fundiária. Porque, de fato, nós precisamos destravar a regularização fundiária. É inconcebível, repito, nós, no ano de 2025, termos uma Paraisópolis irregular dentro do Morumbi. Uma Heliópolis parcialmente irregular, uma Rocinha às margens lá no Rio de Janeiro. É inconcebível. Os gestores públicos, os grandes políticos brasileiros precisam olhar para isso e, de fato, enfrentar, Geninho, você que é um grande nome da política, né? Nacional, não só da nossa região, precisa olhar e levar esse recado para os grandes gestores, para governadores, para ministros, porque nós temos meios e condições técnicas de enfrentar uma Paraisópolis, uma Rocinha, uma Heliópolis, mas falta, às vezes, uma caneta pesada, um pulso firme do gestor de quebrar barreiras. Ô Renato, e como é que está hoje os cartórios de registro? Antigamente era uma barreira, então as reuniões com a Arisp foi muito importante, né? Foi feito os provimentos, né? Pelo Tribunal de Justiça para orientar os cartórios. Os cartórios, de uma forma geral, no Brasil, eles veem a regularização com bons olhos, eles fazem, principalmente na regulação de interesse social, que eles não recebem nada, né? Esse que é o grande dilema, porque os cartórios têm esse lado social de, na regularização fundiária de interesse social, eles abrem mão dos seus emolumentos por lei. Então há uma boa vontade, tem muita resistência ainda? Olha, a resistência existe, mas não é uma resistência de má vontade. É uma resistência porque o cartório tem por atividade a fiscalização do direito registral. Então ele segue normas. Contudo, hoje há um movimento muito forte no Poder Judiciário
correcional, que é o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, que fica em Brasília, e nas Corregedorias Gerais de Justiças dos Estados, que são os juízes corregedores dos cartórios, em normatizar e dar segurança para o registro de imóveis a aceitar a regularização fundiária. Então, hoje pode-se dizer que os cartórios, apesar de uma resistência técnica, eles são um dos grandes precursores da regularização fundiária no Brasil. Eles são os grandes parceiros da regularização fundiária. Você tocou numa questão muito interessante, a questão da gratuidade. Quando se colocou a gratuidade, primeiro, lá na lei de 2009, do Minha Casa Minha Vida, e que houve uma manutenção dessa gratuidade na lei 13.465, ao meu sentir, foi um grande equívoco. Foi um verdadeiro, literalmente, um tiro no pé da regularização fundiária. Por quê? Porque o poder público ele não consegue, muitas vezes, principalmente o municipal, que é o principal responsável pela regularização fundiária, ele precisa dar uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade, uma merenda de qualidade. Não é justo onerar o poder público com a gratuidade da regularização fundiária. Não é justo, nem producente, onerar o registro de imóveis com a gratuidade. Nada na vida é de graça. Todos aqui que estão assistindo sabem disso. Ninguém trabalha de graça. Todo mundo é remunerado. E a regularização fundiária foi um tiro no pé, colocar uma gratuidade. Eu acho que deveria sim cobrar dentro da realidade de cada uma daquelas pessoas. Parcelado, né? Parcelado. Uma justiça tributária, como você usou. Né? Como a gente faz com os nossos filhos. Quanto mais presente você dá para o teu filho, mais mimado, mais malcriado ele fica. Por quê? Porque ele não tem a noção daquilo. Então, a hora que você cria uma atividade gratuita... Ou poderia colocar uma regra, né? É gratuito para quem está no CAD único do Bolsa Família. Para quem tem uma vulnerabilidade financeira, né? O caso a caso. Olhar para aquela senhorinha que recebe um Bolsa Família, que tem um problema de saúde e isentar dessa senhorinha. Eu sempre, nessa questão da tributária, eu sempre faço uma reflexão, né? Eu comecei minha vida política como presidente da União dos Estudantes Universitários. É um tema que eu falo há 30 anos. Se você é rico no Brasil, você paga uma escola boa para os seus filhos e muitas vezes esse rico vai fazer uma escola pública de graça, uma USP ou uma Unesp. E se você é pobre, não tem condição de fazer uma faculdade, uma escola boa, você faz uma escola do Estado e vai para particular. Então está invertido, né? Até Exato. Que ponto vale a pena deixar o rico não pagar numa universidade pública? Ele pode ter acesso a ela, mas ele deveria fazer um pagamento de mensalidade até para subsidiar outros, né? Mas é uma reflexão tributária. O Brasil, na Constituição de 1988, que é a Constituição Cidadã, esse pacto, né, social, foi muito na gratuidade, né? SUS universal para todos, independente da renda, educação gratuita, independente da renda para tudo, enfim, essas legislações novas, como a regularização fundiária. Mas, Renato, mais um desafio que nós temos na regularização fundiária. Tem a gratuidade dos cartórios, nós temos aí as prefeituras, muitos gestores que não dão bola para esse tema. Às vezes a população nem sabe dos direitos que tem, né? E é tão importante, né, a pessoa ter uma escritura. Quantas e quantas vezes eu e o Renato participamos de entrega de casas e nas entregas de escritura a emoção ser tão grande ou igual a receber uma casa. E as reações diversas, né? Tinha senhoras que recebiam escritura e choravam porque ela sabia que era um problema a menos para uma briga dos filhos depois que ela se fosse. Enfim, daria para relatar inúmeros casos de realização pessoal de pessoas que há 40, 50 anos estavam morando numa casa, mas não tinha papel, não tinha documento, não tinha garantia, não tinha titularidade. Tem as obras de urbanização que a prefeitura geralmente é quem pactua isso com aquele núcleo que está sendo urbanizado, mas também tem a infraestrutura, né? A escola, a UBS, a questão urbanística, como é que vai ser a vida das pessoas em circulação, praça, corredores. Tem muitos desafios pela frente, né? Como todo problema público, né? E, ao mesmo tempo, isso que eu acho que nos motiva, Geninho. Eu conheço já há mais de 10 anos, né, na tua outra gestão de prefeito. Tenho uma consideração muito mais do que um chefe, um parceiro, mas um amigo que me abriu as portas do Estado, né? Foi você que me apresentou, por exemplo, o Rodrigo Garcia, e depois me convidou para participar do programa Cidade Legal, trabalhamos uma época juntos.
E isso que eu acho que nos desafia, nos instiga. Porque você falar que é mais interessante financeiramente a iniciativa privada ou a pública? Com toda certeza a iniciativa privada, mas não é tão prazeroso quanto resolver um problema público, como olhar para um desafio de uma cidade, como você faz hoje como prefeito de Olímpia, olhar para um desafio nacional de uma irregularidade fundiária que permeia aí metade dos nossos municípios, aí mais 50% dos domicílios urbanos têm uma irregularidade, e olhar para aquilo buscando enfrentar e ajudar a população. Eu acho que isso que é o prazer do gestor público, apesar de eu não estar em nenhum cargo público, eu me coloco nessa situação, porque eu auxilio os gestores públicos a enfrentar essas mazelas da nossa cidade. Então, é muito prazeroso discutir regularização fundiária com você nesse momento aqui no seu podcast. E tem desafios, né, que dependem das pessoas. Por mais que esteja na lei, por mais que nós temos uma legislação robusta, decretos, legislações municipais, estaduais, se não tiver na boa vontade do ser humano, a gente não consegue avançar. Então tem que estar na cabeça do gestor público a disposição e a vontade de fazer a política de regulação pública acontecer. Primeiro porque ele regulariza a questão urbanística do seu município, ele dá dignidade para as famílias de baixa renda social, ele inclui, né, e faz justiça tributária e justiça de todas as formas com a REURB de interesse específico, mas também tem que estar na cabeça do advogado que vai fazer um contrato de compra e venda de uma área irregular, tem que estar na cabeça de um corretor de imóveis, que ele fez o curso para ser corretor de imóveis e ali está proibido a venda e ele ser comissionado por algo que não tem escritura, que é irregular, né? Tem que estar na mentalidade dos engenheiros agrimensores, topógrafos, civis, arquitetos, quando fazem projetos, né? Às vezes fazem projetos só para poder dividir lotes, mas sabe que está fazendo algo irregular, que está ferindo a ética, mas mesmo assim a gente está cansado de ver isso pelo país, a falta de ética profissional espalhada por todo o território nacional e principalmente os gestores, né? Prefeitos, governadores, ministros das cidades, para poder fazer a nossa política de regulação fundiária tão sonhada avançar com passos largos. Obviamente que ela teve avanços ao longo dos anos, a medida provisória, o Cidade Legal quando foi criado, os investimentos que o Estado e os municípios faz, mas não na velocidade que nós queremos e na velocidade que é necessário. Então hoje foi um capítulo sobre regularização fundiária. O meu convidado foi o Renato Góes, que é um dos maiores especialistas no assunto. E esse é o podcast do Geninho Zuliani, que trata de gestão pública, de liderança e tudo aquilo que interessa aos municípios e aos governos de uma forma geral. Renato, muito obrigado pela tua participação. Eu que agradeço. E até mais. Curte nosso canal, siga, é um prazer te receber aqui.